com ayahuasca? Se chama abençoado. Se chama abençoado. Peraí, me falta aí. Obrigado. Esse chá abençoado. Batizado. Amém. Nós batizamos todos os apóstolos? Amém. É Mishpatim, é isso? Oi? Paraxá de Mishpatim é a 6ª paraxá de Shemot e a 18ª paraxá da Torá. Então esta é a paraxá de número 18, né, da Torá. Qual foi a paraxá da semana passada? Quem lembra? Itró foi a paraxá de número 17. 17 é a gematria da palavra Tov, bom. Né? Então, a paraxá de Itró falou da entrega da Torá no Monte Sinai. Por ser a paraxá de número 17, ela traz esse conceito de que a revelação da Torá no Sinai foi a revelação da bondade do Eterno. Então esse é o significado da posição da paraxá entre as demais paraxós. E essa paraxá é a paraxá de número 18. E 18 tem o mesmo valor numérico da palavra hebraica Rai, que é vivo. Às vezes a gente traduz como vida, né? Mas na verdade é vivo. Por quê? Porque não existe no hebraico uma palavra singular para vida. Não existe vida singular no hebraico. A palavra para vida no hebraico é Raim. E só tem uma tradução possível, que é vidas. Por quê? Não é peraí. Vida, ela é um singular, não é? Só que no hebraico isso não existe. Na Torá não existe. Vivo é singular. Rai, né, é vivo. Aqui eu escrevo a palavra Rai. Interessante. Isso é vivo. Gematria, 18. Então nós temos aqui o 10 e o 8. É o significado, é o número da palavra Rai, que é a mesma posição da paraxá de Mishpatim, né? Que é a paraxá de número 18. É a 18ª paraxá do ciclo anual de leitura. No hebraico não existe a palavra singular para vida. É vidas. Por quê? Aí entra uma questão, né? Porque existem várias aplicações do porquê. Sabe que um porquê nunca responde tudo, né? A Torá é um livro de vários porquês, né? Tudo tem mais de uma face. A Torá tem 70 faces de interpretação. Então, no sentido de que eu posso aplicar essa ideia de Raim, né? Quando eu adiciono, então aqui eu tenho a palavra vivo. Vivo. Eu, como fragmento de vida. Eu, indivíduo. Cada indivíduo é um ser vivo, né? Mas vida em si é Raim. Então a Raim, ele tem aqui um men, sufite, que vai dar o sentido plural para a vida. Por exemplo, nós temos um grande sábio, Raim Vital, né? Raim Vital, não lembra esse nome? Então aqui, como que eu escrevo? Raim. Alguns traduzem com CH, né? Transliteram com CH, mas a gente é com 2 Hs. Raim. Raim, vida. Por quê? Porque na verdade cada indivíduo, cada raio, cada ser vivo, na verdade ele é fragmento de uma vida muito maior. Está entendendo? A vida do indivíduo, ela não é uma vida solitária, né? Quem é sozinho de fato não vive. Lembra uma paraxá que a gente estudou que para cada judeu tinha que doar meio ciclo de prata? Por que não o ciclo inteiro? Está entendendo? Porque cada indivíduo sozinho, o indivíduo em si, na Torá, ele só equivale à metade do seu potencial. Nós só conseguimos alcançar o nosso potencial pleno quando nós estamos em comunhão, em relacionamento, em trabalho de comunicação, em relação ao outro. Então, existe a ideia do conceito reencarnatório, que cada vida, na verdade, é um fragmento de uma vida muito maior, ou seja, vidas. Eu, por exemplo, eu sou o resultado de
muitas outras vidas que a minha alma já teve antes de mim. Então, o conceito de Gilgul, por exemplo, ele vai dizer que a alma, ela tem várias vidas, e eu sou uma delas. Então, quando a Torá me olha, ela não me olha como esse fragmento que está falando aqui, que tem uma identidade individual. Ela vai me olhar como aquilo tudo que eu represento, como toda a trajetória da minha alma. Né? O Eterno conhece de mim coisas que eu nem imagino. Tá entendendo? Então, eu já estive aqui antes. Eu tive outras vidas, outras passagens. E também no sentido da coletividade. Né? Nós aqui somos um conjunto. Então nós aqui somos uma vida, uma rainha, que é uma unidade composta de um plural. Ou seja, é composto de vários elementos. Assim é a unidade do Eterno. Quando nós falamos Elohim, Elohim não é uma palavra plural, mas nós estamos nos referindo ao Criador, que é único. Então, como eu me refiro a algo que é único, não com uma palavra que é plural. Então, dentro do português, temos aqui um professor de português, né? Então, por favor, me corrija. Dentro do português não faz sentido. Né? No princípio, ele criou deuses. Não, se fosse para fazer uma concordância gramatical, no princípio criaram deuses os céus e a terra. Isso é uma concordância verbal. Concordância verbal? Concordância verbal. Concordância verbal, não é isso? Só que não, tá lá. No princípio criou Elohim, sentido plural, então eu não posso traduzir. No princípio, se o verbo é plural, o sujeito tem que ser o quê? Plural. Plural. Mas nesse caso de Bereshit, o verbo é singular. E o sujeito é plural. No princípio criou deuses, não faz sentido. Então, no princípio criou Deus, que é o quê? A concentração de todos os poderes em uma só identidade. Está entendendo? Então, Elohim é o ponto embaixo, onde tudo se concentra em um único indivíduo. Ou seja, no princípio criou aquele que é o retentor de todos os poderes, os céus e a terra. Está entendendo? Então, o nome disso na gramática hebraica é o plural majestático. Por exemplo, quando você vai falar com um juiz, você diz Vossa Excelência. Por quê? Você está dizendo, por que você está falando vossa? Por que você está se dirigindo a um indivíduo num plural? Né? Se ele é um indivíduo, por que você está se referindo no plural? Porque nesse plural majestático você está reconhecendo que aquele indivíduo tem um poder sobre todo um coletivo. Está entendendo? Então, todas as pessoas que estão naquele ambiente se submetem à autoridade daquele único indivíduo. Então, ele fala por todos. O que ele fala não pode ser desfalado por ninguém. Então, você vai sempre se referir a uma autoridade, porque ele é uma autoridade, ele tem poder sobre os demais, como se estivesse se referindo a todo aquele coletivo. Entendeu? Então, esse é o sentido do plural majestático. E aqui nós temos uma palavra que também está no plural. Mishpatim. Então, o Eterno ele começa falando, ó, essas leis e ordenanças você vai colocar sobre o povo. Está entendendo? Você vai acrescentar esses mandamentos. Né? Então, existem na Torá 3 qualidades de mitzvot. Mitzvot significa leis. Leis, preceitos, leis ou preceitos, ordenanças, enfim. Mandamentos são as mitzvot. Mandamentos e ordenanças, mitzvot, ordens. Fazer e não fazer. Está entendendo? Essas são as mitzvot. E as mitzvot, os mandamentos, são 613, são divididos em 3 categorias. Existem as mitzvot positivas, as mitzvot negativas. Mas nós vamos falar aqui na ideia de 3 setores jurídicos dessas mitzvot. São os 3 setores. O primeiro são as edot. O que são edot? No Shema Israel, se eu pegar a primeira palavra, a última palavra, a última letra da primeira palavra, eu vou pegar aqui. Vamos escrever aqui Shema. Shema Israel. Aqui nós temos o nome do Eterno.
De novo aqui o nome do Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Se eu pegar a última letra da primeira palavra e somar com a última letra da última palavra, eu tenho a palavra Ed, que é o que? Testemunho. Testemunho. Ou seja, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Por que esta é a primeira e a última oração de todo judeu? Está entendendo? Porque é a oração de testemunho do judeu para o mundo. Então não é, olha, ouve ó Roma, ouve ó Estados Unidos, ouve ó Brasil, não, ouve ó Israel, ouve ó o povo que foi selecionado para um serviço. Quem é que testemunhou a lei sendo entregue no Monte Sinai? Israel. Então, isso é um testemunho. A palavra para testemunho no hebraico é Ed. Ed. O plural é Edot. Né? Então, são as Edot. Quais são as Edot? São as festas, né? Os mandamentos relacionados às festas e a preceitos que nos fazem lembrar da história do nosso povo. Correto? Então, a história de Israel. Por exemplo, o Pessa. Existe um mandamento de se celebrar Pessa, para celebrar a saída de Israel do Egito. Correto? Isso é o quê? Um Ed, né? Uma Edot, uma das Edot. Então, todo mandamento que visa trazer à lembrança os grandes feitos, os milagres do Criador, está na categoria dos Edot, que são as leis memoriais, leis que te fazem lembrar. Então essa primeira categoria de leis, que são os Edot, elas estão adquiridas em qual? Em qual ideia? Deixa eu escrever aqui em português para ficar mais fácil. Edot. Estão relacionadas a que tempo verbal? Se ela me faz lembrar dos testemunhos, são leis que nos fazem lembrar das coisas que o Eterno fez, para que eu sempre entenda que o que o Eterno foi, Ele é e Ele sempre será. Mas as coisas que o Eterno fez na minha vida, está entendendo? Nos momentos de dificuldade que eu enfrentei e que o Eterno fez uma maravilha, fez um milagre, ou fez, enfim, Ele me ajudou a superar aquela dificuldade. Eu preciso olhar para o meu passado e saber, está entendendo? Então, quem é que tem esse testemunho? Entendeu? Quando eu estava numa situação, eu clamei ao Eterno e o Eterno me enviou auxílio. O Eterno ouviu a minha prece, o Eterno se atentou para a minha miséria, para a minha dificuldade. Então, essas leis de testemunho. Então, isso faz com que essa categoria de mandamento faça com que Israel aprenda a olhar o seu passado. Então são leis relacionadas ao passado. É quando você olha para a tua história e se lembra daquilo que o Eterno já fez. E existe uma segunda categoria de mandamento, que são os Hukim. Hukim são leis que não têm uma explicação. Está entendendo? Por que o Eterno determina uma categoria de leis que não tem explicação nenhuma? Algo que eu não posso explicar. Por exemplo, o sacrifício da vaca vermelha. Qual é a lógica, né, do sacrifício da vaca vermelha? Não tem uma lógica específica. E os sábios, eles não conseguem trazer um significado para aquilo. Por exemplo, não misturar lã com linho. Qual é a base disso?
Está entendendo? Não tem uma explicação lógica. Outra, não comer a carne com leite. Não tem, não tem uma lógica ali. Está entendendo? Existem interpretações. Eu posso conjecturar um motivo para isso, mas a Torá não deixa claro qual é o motivo. Então, por que existe uma categoria de leis que não são puramente lógicas? Entendeu? Por quê? Porque eu preciso entender que a consciência e a mente que a Torá se sobrepõe à minha, ela é superior ao meu intelecto. Tudo que a Torá me apresenta é superior a qualquer coisa. Então, ela não depende da minha explicação. Existem coisas que eu tenho que fazer, não por um motivo específico, mas fazer porque o Eterno mandou, e ponto. Então, quando eu faço uma lei que não tem uma explicação, que não tem uma lógica, mas faço porque o Eterno mandou, eu estou confessando com a minha ação que existe uma consciência superior a mim. Por exemplo, o uso do kippá. Não é um mandamento, mas traz esse exemplo. O uso da cobertura. Por que nós homens aqui, nós colocamos uma cobertura na cabeça? Para nos lembrarmos de que existe uma força superior que nos guarda. Que nós, por mais que a gente alcance lugares de proeminência, cargo, riqueza, fortuna, seja lá o que for que esse mundo tem a oferecer, está entendendo? Nós precisamos sempre nos lembrar de que existe uma força superior acima de nós. E todos estão abaixo do Criador. E quando o homem tem essa consciência, ele pode estar numa condição de superioridade a outros homens. Por quê? Porque ele vai saber lidar com essa situação de maneira que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não quero que o Eterno faça comigo. Porque se o Eterno é o meu Senhor e Ele está acima de mim, e eu quero que o Senhor seja generoso comigo, eu faço o que com os que estão abaixo de mim? A mesma generosidade, a mesma bondade. Então, a cobertura espiritual de kippá, ele traz essa consciência de que todos os homens estão abaixo do Criador, mesmo aqueles mais elevados, todos estão abaixo do Eterno. Então, não existe um sentido lógico para isso. Existe um sentido espiritual. Está entendendo? Então, esses ruquim são essas ordenanças que não têm uma lógica, não têm uma explicação, mas as leis estão ali. As leis, os mandamentos estão ali e você tem que cumprir. Você não tem que entender. A nossa missão não é compreender as mitzvot. Está entendendo? Existem certas linhas de estudo que ficam numa dessas de não estudar para compreender e trazer o conhecimento e vou aprender isso porque significa o que isso quer dizer, mas isso não traz uma praticidade para a minha vida. Eu sei o significado, mas eu não aplico. E se eu não aplico, adianta eu saber? Está entendendo? E aquele que não sabe, mas aplica? Esse vai colher os resultados. Porque independente da sua consciência, porque o mundo ele não quer saber do que você sabe. O mundo não dá a mínima para o teu conhecimento, essa é a verdade. Está entendendo? Ela dá, o universo ele vai corresponder às suas ações. Às suas ações. Então, essa categoria de leis, os ruquim, eles querem justamente nos trazer essa ideia. Essa ideia, eu não preciso de um motivo para servir o Eterno. Eu o sirvo porque Ele é o meu Senhor e pronto. E se Ele mandou, mandado está. Essa é a ideia da subserviência. Está entendendo? Da subserviência desinteressada. Eu não faço visando alguma recompensa. Eu faço porque a verdadeira recompensa de obedecer ao Eterno é a obediência. Adquirir obediência ao Eterno, esse é o verdadeiro mérito. Está entendendo? A subserviência ao Criador. Se colocar como escravo do Eterno. Está entendendo? E aí entramos na terceira, E aí, se não tem explicação, não tem o porquê, essas leis de ruquim, elas se referem a quê? Se referem ao tempo presente. Elas falam do presente. Se algo aparece que precisa ser feito, como a Samanta gosta de falar, se tem que ser feito, é porque tem que ser feito. Não é isso? Tem que fazer porque tem que fazer. Se algo aparece com uma urgência de algo que você tem que fazer, você vai parar para entender o porquê você tem que fazer aquilo ou você vai agir? Está entendendo?
Agir primeiro, depois. Isso é o momento presente. Você não pode ficar, quem pensa muito não faz. E quem faz demais também não pensa. Então a ideia é que se veio a necessidade de fazer algo, faça. Não fique indagando o porquê. Tá entendendo? Então essas leis elas falam da importância de você agir no tempo presente. De agir com destreza. Sem ficar parando para refletir, para filosofar sobre tudo. Não. Existem coisas que precisam da sua ação. E essa ação é imediata. Tá entendendo? O porquê você vai entender quando, né, a sua consciência estiver apta para isso. Mas ainda não. O importante é que existe a necessidade de fazer. E se há necessidade, né, a ação vai trazer o seu mérito. Então, são esses rukim que falam da ação do momento presente. Aí entra a categoria dos mishpatim, que é o nome da nossa paraxá. Mishpatim. E aí Mishpatim ele tem, por exemplo, aqui ó, Edot tem o sentido de testemunhos, né? Esses Rukim tem o sentido de estatutos. Aonde? Misha. Tá, esqueci de um P. Desculpa. Que é o P? Ficou Mishatim, né? É. Pronto. Mishpatim. Então, a categoria de Rukim tem o sentido de estatutos. Estatutos são... estatuto significa o Estado, não é isso? Não está relativo à palavra Estado? Estatuto, Estado. Estado é o quê? O que é o Estado? Aí tem várias ideias aí. Né? Estado é as leis, não é isso? São as leis do Estado que representam aqui o status quo da sociedade, é o Estado. E existe a questão jurídica, né, das leis, e também existe a questão territorial. Estado, eu estou no estado do Rio de Janeiro, está entendendo? E existe a questão do meu estado, agora. Qual é o meu estado agora? Eu estou de pé, não é isso? Então o estatuto está ligado ao presente, ao contexto em que você está agora. E aí vem Mishpatim. Mishpatim, ele fala do relacionamento. Essa paraxá é de número 18, a gente já falou que fala da vida, do vivo, do ser vivo em si. E a vida é o quê? Relacionamento. Relacionamento. Se a gente fizer aqui a gematria de Mishpatim, Mishpatim, qual é o valor numérico do Mem? 40. E do Shin? 300. E do Pei? 80. E do Tet? 9. Do Yud? E do Mem Sufit? 40. Mem 40. Então começa com Mem e termina com Mem. Então vamos fazer a soma aqui. 40 mais 300. 340. Mais 80. 420. Mais 9. 429. Mais 10. 439. Mais 40. 479. 479. 4, 7, 9. 4 mais 7. 11. Mais 9. 20. O dígito é 2. Por quê? Porque o 2 ele fala do quê? Relacionamento. Indivíduo. Está entendendo? Indivíduo e o seu cúmplice ou parceiro. Casamento. Está entendendo? Parceria. Sociedade. Então, Mishpatim são leis que se referem a você e ao outro. Está entendendo? Toda a vida social do povo judeu. É você em relação ao seu empregado, você em relação ao seu chefe. E aí, como a gente deu, né, de repente, uma pessoa que não tem o hábito, né, dessas explicações que os sábios trazem, quando vai ler o texto, poxa, se o burro cair, se roubar o burro, que papo é esse? Né? Eu não tenho burro, eu não tenho boi, eu não tenho bicho. Então o texto ele começa a falar que se o teu boi chifrar alguém, tá entendendo? E se alguém morrer, o boi vai morrer. Entendendo? Entendendo? Então assim, numa briga de boi, ou seja, se o boi chifrar um asno,
né? Ele tem que pagar a multa. Então, tem toda uma série de mandamentos que só serve para quem tem boi ou quem tem burro. Né? O único burro que eu tenho sou eu mesmo. O único boi também. Né? Em casa eu sou o boi que mando, não é isso? No meu trabalho eu sou o burro que carrega o peso. Essa é a ideia. Entendeu? Por quê? Porque burro e boi são símbolos de força de trabalho. Entendeu? São forças de trabalho. Então, quando você exerce um papel de liderança no seu trabalho, você está se referindo à liderança. Liderança, qual é o animal que lembra liderança, força, dianteira? É o boi. Não é isso? O próprio Aleph, ele tem a origem, né, em Apis, que é o boi. Então, quem é que tem o boi? Todo líder. Todo líder tem um boi. Então, o seu Wellington é o líder da mente, correto? Se ele, numa ação de liderança, ferir o Marcílio, que é um trabalhador, o Marcílio está ali consertando o ar-condicionado, e aí não dá certo, e acaba que o Marcílio, em vez de consertar o ar, estraga mais o ar ainda. E aí vem o seu Wellington e dá uma bronca nele e humilha ele em público. Ele é o líder. O boi do seu Wellington oprimiu o jumento, que é, o jumento é o quê? É a força de trabalho. Então, ao passo que o boi representa o chefe, o jumento representa o empregado. Porque o jumento ele é um animal de subserviência. Está entendendo? Ele não é um animal de liderança, ele carrega o peso. Por isso que você não pode colocar o boi e o jumento para arar a terra juntos. Por quê? Porque o peso é desigual. O peso é desigual, o boi é mais alto. Está entendendo? Então o boi ele vai carregar o fardo, o jugo, né? E o jumento ele vai carregar também. É o mesmo jugo. Só que o peso vai estar mal distribuído, porque como o boi é mais alto, o lado do jumento vai pressionar mais, vai aumentar o desequilíbrio, ou seja, vai oprimir o jumento. E acontece que como o jumento também não vai conseguir, vai se agachar, o peso do boi também vai ser sobre mais forte. Então o chefe e o empregado não podem trabalhar junto. Cada um tem a sua função. O líder de liderar, o empregado de executar. Está entendendo? Então a Torá ela vem trazendo essas nuances de uma maneira que para aquele contexto pudesse ser compreendido. Né? De maneira que, poxa, quem é que tem um boi lá naquele contexto? São as pessoas mais ricas, né? As pessoas que com maior poderiam. Quem é que tinha um jumentinho? Os mais pobres. Então ele sempre vai tratar de realidades espirituais usando elementos da vida cotidiana. Essa é a linguagem da Torá. Então, se o boi, o seu Wellington, né, se o seu Wellington na sua função de liderança oprimir o jumentinho do Marcílio na sua função de serviço, o que vai acontecer? Está entendendo? O que vai acontecer? O jumento, né, não estou xingando o jumento, vocês estão entendendo? O jumento, para o Marcílio ficar... Fiquei sentando na frente. Oi? Fiquei sentando aqui na frente. Pois é. Então vamos colocar eu aqui como jumento, porque o jumento fica mal. Aí o seu Wellington vem e me dá uma bronca, me humilha no meio de todo mundo, e eu estava tentando fazer um serviço, algo, tá entendendo? Ali na minha simplicidade, sem saber direito, fiz o que eu pude. Aí o seu Wellington vem, você vai ter que pagar esse prejuízo ali. Ou ele fala, me dá uma bronca, me humilha, me envergonha diante dos outros. E eu fico constrangido, tá entendendo? Então, ele usou a força de liderança dele para chifrar, para ferir o meu jumentinho interior. E isso vai ser cobrado. Está entendendo? Isso vai ser cobrado. Você que é um líder, que acha que por estar numa situação de liderança, pode oprimir aquele que é o seu subordinado, está entendendo? Isso você causou um desequilíbrio. Porque ao invés de você ajudar aquele seu subordinado a transportar o seu peso, você oprimiu, colocou um peso maior sobre ele. Está entendendo? Então, cada um tem a sua função, cada um tem o seu mérito. Está entendendo? Não existe patrão sem um empregado fazendo o que tem que ser feito. Então, quem é mais importante? O empregado. Não
trem mais importância. Se o outro paga e o outro trabalha. Porque assim, da mesma forma, se não tiver o patrão para me pagar, relação, tem o uma que fazer. relação. E se tem, então essa relação, ela tem que ser entendida como uma busca por equilíbrio. Está entendendo? Eu sou marido em relação à minha esposa. Logo, sem esposa, não tem marido. Não é isso? Eu sou pai em relação ao meu filho. Logo, sem filho, eu não tenho mérito de pai. Então, tudo no relacionamento depende dessa compreensão, de você reconhecer o valor do outro. Está entendendo? De você compreender que o outro é quem te dá o mérito de ser o que você é. Está entendendo? O médico, por exemplo, ele jamais seria o médico sem um doente. Está entendendo? Sem um enfermo, sem alguém para tratar. Então, tudo na vida depende desse equilíbrio. E o 2, ele vem falar justamente desse equilíbrio, dessa busca por igualdade, por nivelamento. Entendeu? Tanto aquele que tem o boi tem que reconhecer a importância do trabalho, né, do jumento, como aquele que tem o seu jumentinho também tem que reconhecer a importância do boi. Então, nós temos o nosso boi em nossos momentos de liderança. Né? Lá em casa, quem manda é eu mesmo. Quando a mulher não está queimando em casa, sou eu. Eu sou o boi lá. Quando você não está, quem manda em casa? Entendeu? Então, eu que mando. Lá eu tenho boi, eu sou líder. Eu sou o líder. Se eu falar para a Luli, não vou te levar, não levo. Está entendendo? Só que se a Samanta falar, leva, eu tenho que levar. Então assim, quando você está numa situação de liderança, quando você está no controle daquele ambiente, quando você é a autoridade ali, você tem o seu boi. Só que a gente também não pode esquecer uma coisa: o boi, ele é um animal de serviço. Quem tem o boi também trabalha. Então o boi, ele está ali para servir, mas ele serve com muito mais força. O boi, ele é mais forte. Então você está naquela situação de liderança porque você tem uma força extra sobre si. E essa força tem que ser direcionada a ajudar o outro e não sobrecarregar o outro. Então essa é a ideia da liderança do boi. Você não pode usar o teu boi para chifrar o outro boi, né? Um outro líder, né? Um conflito entre líderes, né? Você não pode usar o seu boi para ferir o jumentinho, tá entendendo? Então tudo a Torá vai trazer essas minúcias que a Kabbalah vai decodificar e trazer o sentido prático daquilo. Tá entendendo? Então, esse texto que a gente leu, ele não se refere só para aquele que tem o boi. É para aquele que tem qualquer cargo de liderança, ou qualquer função de liderança dentro da sociedade. Né? A maioria de nós só tem jumentinho, não é? No meu trabalho eu sou jumento. Eu sou jumento, eu estou lá para trabalhar. Eu não estou ali para questionar. Tá entendendo? Se bem que eu, na minha condição de jumento, de vez em quando dou umas empacadas, não é? De vez em quando a gente empaca. Mas é natural. O importante é que eu saiba reconhecer o meu lugar. Eu não posso chegar no meu patrão e falar como ele tem que fazer o trabalho dele. Está entendendo? Da mesma forma, ele também não pode chegar em mim e falar como eu tenho que fazer o meu trabalho. Ele tem que falar aonde ele quer que o trabalho seja feito. Porque ele sabe que quem faz o trabalho, a execução do trabalho é minha. Ele só me dá o recurso e a possibilidade de eu fazer o meu trabalho. A André, quando vai trabalhar, fica só para provar, eu quero que você faz assim, assim, assado. Não, ela sabe. Ela sabe o que você tem que fazer e você sabe fazer o que tem que ser feito e está tudo certo. Então essa relação ela tem que estar sempre em harmonia. E aí, quando a gente fala desses mishpatim, essas leis de relacionamento, né, elas vão falar justamente da forma de você perpetuar um povo. É assim que tem que ser sempre. Se você entender esses valores, entender esses conceitos, você vai ter um futuro. Então são leis imutáveis. Ora, a maioria das pessoas hoje não tem boi, não tem jumento, então não se cumpre a lei. Não, você vai entender os valores por trás desses mandamentos e isso vai assegurar para você um futuro. Isso vai fazer com que você, porque uma sociedade unida é uma sociedade que vence. Correto? Onde estão os gregos hoje? O grande império grego. Existe a Grécia ainda? Não existe? Mas é um dos países mais pobres da Europa hoje. E um dos maiores centros históricos e culturais que o mundo já viu.
Não foi um grande reino? Começou bem. A Pérsia hoje, a Pérsia não foi um grande reino? Sim. Roma não foi um grande reino? Roma hoje é um ponto turístico. Está entendendo? Então, assim, esses grandes reinos que alcançaram grande poder, grande fama no passado, o Egito, a Síria, foram varridos praticamente pelo tempo. Está entendendo? São pontos turísticos onde você vê ruínas levados pelo tempo, alcançaram grande posição, foram grandes potências mundiais e hoje não são nada. Mas Israel, que sempre foi um povinho pequenininho, sofrido, não é isso? Sempre foi um povinho sofrido, um povinho batalhador, um povo pequeno e sempre oprimido. Por que esse povo conseguiu resistir a todos os reinos e ainda está vivo até hoje? E existe até hoje? Por causa desses valores. Reconhecer a importância do outro. E quando o outro se sente valorizado por mim, ele também me valoriza. Agora imagina isso numa grande escala. Você mesmo. Está entendendo? Um povo livre. É inadmissível. Eu vi um rabino falando desse tipo. Por que não existe judeu mendigo? Não existe judeu mendigo. Não é porque o judeu ele não passa por dificuldade, passa muita. Só que para a comunidade é um absurdo você investir numa sinagoga, deixar uma sinagoga linda com o teu irmão passando fome. Não tem lógica. Não tem lógica. Então ele vai sempre beneficiar o vivo, porque ele sabe, ele entende que o ser vivo, o vivo em si, ele é parte de algo maior. Ele é parte de um plural. Eu, como Raim, eu sou apenas um fragmento de Raim. Está entendendo? Então, sem esse fragmento, a vida é incompleta. Está entendendo? Cada pessoa que falta, né, na sua posição, dentro de uma comunidade, dentro de uma máquina que funciona, né, cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem o seu mérito. E se um falta, toda a máquina se compromete. Quando um Tá vem, a entendendo? gente tem falta. Porque Quando um vem e falando é como se o corpo ficasse aleijado. Está entendendo? Então cada pessoa tem o seu valor. Por isso que é bom cada um saber qual é a sua aptidão, aquilo que faz de melhor, e oferecer isso ao Eterno. Oferecer a sua primícia. Qual é o dom do Eduardo? O dom do Eduardo é explicar, é falar, se comunicar, ensinar. Então ele vai oferecer isso para o Criador. Qual é o meu dom? Meu dom é entreter vocês. Não é isso? Eu vou oferecer o que eu tenho para o Eterno. Qual é o dom do José? O José é um cara focado. Ele é observador, ele é atencioso. Ele vai oferecer isso. Ele é ação, ele age, ele é ação. Várias E é coisas. engraçado. Ele é ação. Oi? Ele é engraçado. Qual é o dom do seu Hélito? O seu Hélito, ele é observador, ele mantém as regras, ele vê, tá errado isso aí, tá entendendo? Dá bronca. É o dom de manter o ambiente organizado. Cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor. O Marcílio, ele chega aqui, ele está identificando ali outro problema no ar. Ele viu que o pessoal está. Então ele é um provedor material. Tá entendendo? E quando ele tem esse relance de eu vou oferecer algo ao Eterno, ele cria no Eterno um sentimento de dívida. Um sentimento de dívida. Não que o Eterno deva algo a alguém. É impossível. Está entendendo? Mas, olha só, ele me serviu voluntariamente. Então, assim, esse tipo de ação vai gerar o quê? Que eu continue provendo a ele condições para me servir. Cara, quando eu entendi, quando a gente entendeu, né, minha flor? O lance do que é realmente a prosperidade virou a chave. E às vezes a gente sofre, né, de ver pessoas que têm essa dificuldade de entender que a sua vida só vai prosperar de fato quando você abrir mão dos teus medos e receios e servir ao Eterno. E fazer aquilo que você faz de melhor, fazer em honra ao Eterno. E é isso que vai abrir o portal da prosperidade, é isso que vai fazer com que você alcance o estado de consciência que é ser Israel. Está entendendo? Por que Israel prospera? Porque eu não sirvo homens. Eu sirvo o Eterno. Tudo aquilo. Eu não preciso ter um sentido, eu não preciso ter um mérito, eu não preciso ganhar algo em troca. Eu só preciso que o Eterno me dê condições de continuar servindo. E a minha alma, o meu prazer, como diz o rei Davi, o meu prazer é a tua lei. O meu prazer é te servir. Quando isso entra na nossa consciência, a nossa vida muda. Porque agora eu tenho um objetivo. Meu objetivo não é alcançar os meus objetivos.
O meu objetivo é fazer a vontade do Eterno. E para isso o Eterno vai fazer com que eu alcance todos os meus objetivos. E os objetivos dele, para mim, são muito maiores do que os meus objetivos para mim. Então ele vai realizar os objetivos dele em mim, a partir do momento que o meu objetivo for fazer a vontade dele. Acho que a matemática é simples, tá entendendo? Mas às vezes a gente pena, porque nós somos, por mais que a gente busque espiritualidade, a gente é em essência materialista. A gente sempre vai se assombrar diante da matéria. Tá? É impossível, tá? Eu e o Eduardo no deserto, passando fome, os dois vão morrer. Aí cai um pão do céu. Vem um pão do céu, quem pegar primeiro vive. Quem pegar primeiro vive. Se eu dividir com ele, Vai faltar para você. vai voltar para mim. Então assim, deixa eu comer isso aqui para andar mais. Não interessa lá na frente, mas está entendendo a ideia? Mas é no tom de compartilhar que a gente cria força. Por quê? Tá eu e o Eduardo no deserto, aparece um pão, a gente divide. Na hora que um não conseguir mais andar, o outro carrega. Tá entendendo? Ah não, mas aí eu vou comer o pão inteiro e ele vai continuar com fome. E se ele tem mais resistência do que eu? Farinha pouca me virou, meu. Olha. Farinha pouca me virou. Mas não é que é errado, é que o nosso instinto de sobrevivência, ele está sempre voltado, ele está sempre atrelado ao ego. Pode falar. Eu tive uma experiência muito assim. Para mim foi uma experiência muito grandiosa. Porque há um tempo atrás eu fechei uma proposta da menina estar grávida, uma indicação, né? O dono do pet shop, que só conta com esse pessoal, a gente só conta com esse pessoal há muitos anos. E o filho deles engravidou a menina, e aí foi uma indicação, eu fiz um plano. Na verdade, eu não queria nem fechar, porque tem situações que eu boto empecilhos de tudo para o cliente não fechar. Não quero esse tipo de coisa, futuramente pode me dar trabalho, tem coisas que eu nem quero. E aí ela insistiu, e aí tá, na primeira não aprovou, aí na segunda eu falei, vou te indicar essa aqui, que essa aqui vale. Mas no fundo eu estava preocupada, e falei, Deus, enfim, houve muita preocupação. Mas aconteceu essa semana, anteontem, assim, ela já estava com 3 meses de gestação, a criança nasceu agora, né, com 9 meses, ela só tinha 6 meses de plano, não tem carência, porque são 10 meses de carência para um parto. E ele me retornou muito feliz, ele falou assim, Samanta, a gente nasceu. Eu falei, poxa, que bom! Ele falou assim, você não sabe. Foi lá na maternidade da minha onde ela se fez pré-natal. Eu falei, mas não tem carência para ter parto. Mas foi o parto. Tá vendo? É assim, né? Então tudo vai da nossa Foi uma coisa consciência. que eu fiquei assim impactada, entendeu? E aí quando a gente se atenta a essa ideia, né, do sentido de Mishpatim, que são leis que vão assegurar o meu futuro, o futuro da minha família, da minha comunidade e do meu povo, então eu entendo que ela está se referindo ao futuro. Então você vê que a lei, ela é dividida entre passado, presente e futuro. Então qual é o aspecto da totalidade das mitzvot? Né? Mostrar que Deus foi, Deus é e Deus será. Sempre o mesmo, Ele não muda. Então todas essas situações nos fazem refletir sobre a constância da bondade divina. Deus é sempre constante em benevolência. Então, quando vem essa ideia de mishpatim, de olhar para o futuro, eu estou lidando com mandamentos e ordenanças que vão assegurar a minha própria sobrevivência. Então, são leis que têm um intelecto. É tanto que o dígito 2, ele se refere a Sefirá de Ormá, que é sabedoria. Então, mishpatim, diferente dos Rukim, que não tem uma explicação lógica, todos os mishpatim têm uma lógica. Os mishpatim têm um porquê, têm um sentido, têm um significado. Né? E tanto que muitas nações cumprem essas mesmas leis, mas são nações e povos que não têm nenhum temor do Criador. Não receberam essa lei da Torá, não matar, por exemplo. É um mishpat, né? É um dos mishpatim, não matar. Por que não matar? Olha, porque se eu matar alguém, eu posso
está incitando que um ente querido dele se vingue. Então matar alguém pode também recorrer no risco de vida. E se eu matar, eu vou ser preso. Juízo. Então quer dizer, preciso ter temor de Deus para não matar alguém? Não, basta ter um cérebro. Só que o povo de Israel, apesar dos mishpatim ter um sentido simples, ter um sentido lógico, eles não podem se apegar a esse sentido lógico. Então por que eu não mato? Por que eu não roubo? Por que eu não maltrato o meu escravo ou o meu senhor? Por que eu cumpro mandamentos que têm um sentido lógico? Ora, eu cumpro porque esta é a vontade do Eterno. Esse é o ponto básico. Ah, tá, mas além de ser a vontade do Eterno, o mandamento de não roubar também tem um sentido lógico. Ok, mas a base é o mandamento do Eterno. Esse é o mandamento do Eterno. Então, o número 2, ele está ligado a formar, sabedoria. Então existe um porquê. E aí agora a gente vai trabalhar duas palavras que têm o mesmo valor numérico da palavra mishpatim. Por exemplo, a primeira palavra é hadat. Oi? Hadat. Dat. Deixa eu falar outra coisa. Até porque esses mandamentos, meu bem, esses mandamentos, eles iniciaram lá, foi dado lá no início da história e tem o mesmo valor para hoje, para a sociedade de hoje. Sim, sim. Mesmo valor. Não, eles são leis imutáveis. Porque na verdade, toda mitzvah é um mandamento universal. O que é universal? Ele se aplica tanto no macrocosmo como no microcosmo. Se aplica tanto ao universo em si como também ao indivíduo. Então ele tem vários níveis de compreensão. Então aqui, ó, qual é o valor numérico do re? Sim. O valor numérico do Dalet? 4. O valor numérico do Ain? 90. E o valor numérico do Tav? 400. Não. O Ain é 90? Não. O Ain é 70. Então aqui no exemplo, 479. O que significa Hadat? Aqui, ó. Dat é conhecimento. Com o artigo re, a gente já entendeu que o re ele funciona como um artigo no hebraico. Então, se dat é conhecimento, com o artigo ele significa o quê? O conhecimento. O conhecimento. Está entendendo? É o artigo. Então, sempre que a palavra tiver esse re antes, esse re ele é colocado como um artigo. Ele é o artigo, ele é o artigo definido. Então, re, o conhecimento. Então, mishpatim está ligado ao conhecimento. A da'at são leis lógicas, leis que podem ser encaixadas no meu intelecto, que podem ser explicadas, que têm um sentido. Então, o conhecimento fala de estudo. Então, são leis, estudo. Como eu adquiro conhecimento? Estudando. Está entendendo? E aí, o interessante, aí a gente vai falar de uma outra palavra que tem o mesmo valor numérico. Mas, os sábios dizem o seguinte: se há uma mitzvah que, dependendo do meu contexto, eu não consigo observar, não consigo cumprir, se eu estudar essa mitzvah, no mundo espiritual, é como se eu tivesse cumprido ela. Está entendendo? Então, quando eu estudo a Torá, eu estudo os mandamentos da Torá, o mundo espiritual vai entender que eu estou cumprindo aquela mitzvah. Está entendendo? Não entendi. Se eu estudo uma mitzvah que eu não posso cumprir, eu não posso cumprir essa mitzvah. No meu contexto, eu não consigo aplicar. Por exemplo, a circuncisão. Eu posso me circuncidar, por exemplo, mas eu tenho que marcar uma consulta no médico, tem todo um trâmite. No momento eu não posso. Está entendendo? Então, estudando a lei da circuncisão, estudando o significado dela, o comentário dos sábios, o mundo espiritual vai aceitar aquele meu estudo como se fosse uma ação da missão. Porque eu estou tendo uma ação espiritual.
Não é uma ação física, mas o estudo é uma ação espiritual. A busca do conhecimento é uma ação espiritual. Está entendendo? Então eu não posso, existe um bloqueio material que me impede de uma ação física, mas a ação espiritual ela vem através da busca pelo conhecimento. Então o estudo de Torá. Então, quando eu estudo as leis, as mishpatim, e compreendo elas, até aquelas que eu não consigo, né, cumprir, ao estudar, é como eu recebo o mesmo mérito daquele capítulo. Entendeu? Eu não concordo com isso. Acho que se eu pudesse falar para Deus, Deus, não é bem assim não. Eu achei Tem gente que maravilhoso. estuda, mas quem sou achei eu? maravilhoso. Tá entendendo? Quem sou eu? É aí que tá, porque Israel, do jeito que é, Ele não recebeu o pode- mesmo Não. mérito de quem é aí que tá. Então eu não tenho que concordar ou discordar, porque Ele é o Eterno. E Ele ama o seu povo. E Ele quer te abençoar. O Eterno quer te abençoar. Ele tem esse desejo de que você tenha uma vida plena. Só que Ele não pode colocar água numa mão, por exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho uma mão. Eu posso reter mão com essa água? Vai durar um tempinho e ela vai vazar. Tem que ter Porque o meu uma- dedo tem fezes. Então eu preciso preparar um recipiente que possa conter e reter. Não só receber. Porque receber é fácil. É reter a bênção. Está entendendo? Então o ambiente, se ele não é propício, não é que a bênção não chega. É eu que não sou um recipiente apto para guardar. Então eu preparo o meu recipiente como? Com estudo de Torá, com santificação pessoal. Esse dia o cara estava falando algo ontem, né? A gente estudando algo sobre o que é a santidade no judaísmo. É forte. Né? Já vou entrar nisso. Vamos só entrar aqui na segunda palavra. 5 minutos, negão. Eu 5 tenho- minutos, tá vendo? eu tenho uma- O Eduardo não tem relógio. Eu tenho uma pequena observação. Oi? Eu tenho uma Mas ele pequena acabou na observação. hora certa. Ah, Depois, se tiver tempo. você falou 10 minutos, mas você vai falar mais 5. Então tem 15 minutos de 2 minutos, se deixar eu falo logo. Pode falar. Então, a pequena observação é que, quando for sobre o meio shekel, aí eu estava aqui pensando sobre o meio shekel. Então, o que o Eterno quis dizer quando ele falou, cada um vai ter que dar meio shekel? Simboliza a humildade. Por que humildade? Porque a gente nunca é completo. A gente só é completo com o Eterno e com o nosso semelhante. Porque uma coisa interessante é que até quando a gente morre, a gente não se veste. A gente O mexe. nosso semelhante que veste. Tudo na nossa vida depende do outro. Simboliza Essa coisa da humildade. autossuficiência. Meio shekel é humildade. Ó, a autossuficiência. Ó, É isso que é completo. olha a burrice da autossuficiência. Do cara que acha que ele é o bambambam, sozinho. Tá entendendo? O cara é o máximo. Não, eu não dependo de ninguém pra nada. Eu conheço gente assim. Não, eu não dependo de ninguém pra nada. Sério? Quem plantou o arroz que tu come? Quem costurou a roupa que tu veste? E o carro que ele Tá entendendo? O carro que tu anda, tudo ao seu redor foi feito por alguém. Você sozinho é só meio do que tem que ser. Você só vai encontrar o seu valor no outro. É o outro que mostra para mim quem eu sou de verdade, não sou eu. Não é a minha opinião sobre o que conta, mas a impressão que eu causo no outro. Então, aí a segunda palavra, Para ele está vindo também depois. lê pra gente, quem tem Bíblia na mão aí? Lê pra gente, alguém tá com a Bíblia na mão aí? É Gênesis 19. Pega aquela verdinha ali. 3:19. é milionário, todo de rio. Ele sempre vai depender do outro. Gênesis 3:19. É, 3:19. O Eduardo vai ler pra gente aqui. Então, ó, presta atenção. A segunda palavra, que tem o mesmo valor numérico de mishpatim, é Bezeat, ou Bezeat. Gênesis 3:19. Isso. Com o suor do teu rosto comerás pão, até voltares para a terra, pois dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó has de retornar. Amém. Isso aí. Então, Bezeat. Aqui a gente. É alguém batendo aí. É pequenininho. Então aqui a gente tem Hadat, o conhecimento. Não é isso? O conhecimento. O rei, ele atua aqui como um artigo definido.
Aqui o beit, ele atua como uma preposição. Beit, sempre que a palavra começar com Aí, beit, pessoal, ela é preposição. a língua portuguesa, que é cultura, hein? Por exemplo, Bereshit. Bereshit no princípio. Não é isso? Bereshit. Bamidbar, né? No deserto. Então, sempre que uma palavra hebraica começar com beit, é uma preposição. Está falando no lugar, aonde, onde, em, no, na, entendeu? É sempre assim. Então, Bezarat, Bezeat, significa no suor. No suor. No suor. No suor do teu rosto. A expressão Bezeat Apeirá, né? No suor do teu Ah, por rosto. isso que leu 3,19, gente, Bereshit 3,19. Exatamente. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é com o suor do teu rosto, mas no suor, é como se o suor do teu rosto regasse o pão. Por isso que a bênção do pão, a gente diz que faz nascer o pão da terra, né? Porque pão fala de sustento. Então é o teu suor que rega o teu sustento. Literalmente. Então você não pode. Então essa lei, ela está falando do quê? De trabalho. Aqui de estudo e aqui de trabalho. Então, aqui ó, o beit equivale a, qual o numérico é? 2. E o zain é 7. O ain 70. E o tav 400. Então 479. De novo. Então o mesmo valor numérico, 479. Ou seja, sempre que as palavras. Então a Kabbalah, ela vai dizer o seguinte: toda palavra que tem o mesmo valor numérico são palavras que têm uma ligação. São palavras que têm compartilham de uma mesma força, de uma mesma energia. Então, ao mesmo tempo em que Mishpatim fala de estudo, também fala de trabalho. Estudo e trabalho. E aqui a gente encontra o sentido do dois. Estudo e trabalho. Está entendendo? É isso o que vai. Porque não tem como viver sem outro. Eu tenho que saber, mas eu preciso fazer. E da mesma forma, se eu fizer alguma coisa que eu não sei, vai dar ruim. Está entendendo? Então, assim, existe a pessoa que conhece muito, só estuda. Né? Em casa a gente tem esse dilema, né? Que a Samanta é 100% ação. 100% ação. Eu sou 100% teoria. Entendeu? 100% teoria. Então eu preciso, mas é aí que está. A magia do relacionamento, que eu falei, é o quê? É buscar o equilíbrio. Então a parte que me falta, eu busco nela. Eu me completo nela. E a parte que falta nela, ela completa em mim. Ela busca em mim. Né? Não, porque ela está se preparando, ela está lendo um livro lá, vai fazer o quê? 2 semanas já que ela está lendo um livro, que ela falou assim: não, eu vou ler tudo e vou reler de novo, para depois entender, aí depois eu vou ensinar o livro. Então tá, mas está lá, está estudando. Então assim, ela está aprendendo um pouco mais de dominar essa coisa do conhecimento, da teoria, do porquê, do significado, porque ela fazia por instinto. É o instinto, ela faz o que é certo porque é certo fazer pronto. Então ela tem uma natureza muito mais voltada para o quinto. Ela não precisa de uma explicação. Ah, Deus mandou, estou fazendo. Está entendendo? Então ela sempre tem essa natureza. Eu não, eu já sou mais Mishpatim. Tem que ter uma lógica, tem que ter um porquê. Está entendendo? Tem que ter um sentido. É isso aí. Então, é aí que está. Mas quando você começa a entender que o outro tem o que falta em você, você busca também essa parte do outro. E naquilo que falta no outro, sobra em você, você também compartilha. Então, é aqui que a gente equilibra a balança. É onde você se beneficia com o bem do outro, mas em troca você também beneficia o outro com o bem que está em você. Então essa é a magia do relacionamento. Então é a busca pelo equilíbrio. Então quando a gente estuda e quando a gente trabalha, ou seja, o conhecimento no suor, é prazeroso comprar um livro, né? Pagar caro, mesmo que eu não vou ler tudo.
Entendeu? Mas sabe, tipo assim, poxa, Rabino me indicou esse livro aqui, chegou um livro lá de orações cabalísticas. Enorme. Eu achei que era um livrinho para ler uma semana. Desse tamanho. É isso aqui. Não vou ler tudo isso. Entendeu? Não, mas assim, tá lá. Tá lá. E aí a gente soma o prazer de você abençoar alguém. A Chesca, ela, poxa, ela podia estar atrás de qualquer profissão secular, mas o amor dela pela Torá fez com que ela parasse, largasse tudo e fosse viver de vender livros de Torá, num país idólatra. Entendeu? Fica rico desse jeito? Não prospera. Então você abençoa uma pessoa e ainda nos abençoa. E ela abençoa. E ainda nos abençoa. Ela abençoa. Tá entendendo? Então assim, essa troca de você saber que tudo aquilo que você faz em prol do Criador, né, vai te dar um retorno. E aí a gente fala sobre, um rabino ensinando, né, sobre essa questão da santidade. O que é a santidade? Né? Porque o Eterno falou, sejam santos como eu sou santo. É possível isso? Entendeu? Esse que é o tipo da questão. Porque a palavra santidade, ela tem um sentido muito mal interpretado. A pessoa acha que o santo é aquele que é intocável, aquele que, tipo assim, está muito acima. E aí alguns grupos, por exemplo, os Amish, são pessoas que têm uma santidade, não tem? Uma comunidade cristã, que eles se afastam da sociedade, vão morar no campo e ter aquele estilo de vida totalmente rústico, tá entendendo? E só reza e trabalha. São pessoas que têm lá uma santidade, né? Porque elas se descontaminam das influências do mundo. Não tem rádio, não tem televisão, só trabalho e reza, tá entendendo? E existem até algumas comunidades cabalísticas também que têm essa mentalidade. Só que isso no judaísmo não é santidade. Eles constituem família e tal, tá entendendo? Porque é fácil, né, ser santo se você não tiver filho para criar, não tiver conta para pagar, é fácil ser santo, tá entendendo? Então isso não é, na Kabbalah isso não é santidade. Isso é retardo mental. Você se isolar, tá entendendo? Aí o monge budista alcança estados de iluminação. Isso não é santidade. Não é santidade legítima. Porque é fácil você se isolar no alto do Tibete, numa montanha, e ninguém ir lá te perturbar. Ninguém vai lá te xingar, ninguém vai lá te dar conta para pagar, ninguém vai lá. Então é fácil alcançar um estado de consciência superior, porque não tem problema, tá entendendo? A pessoa fica lá meditando o tempo todo, não tem distração nenhuma. O que é a verdadeira santidade? É quando a gente está inserido dentro da sociedade, lutando contra a nossa Yetzirará para fazer o que é bom. Eu não vou fazer uma decisão porque pessoal. o igualar a sua santidade com a santidade do Eterno está voltado ao sentido de doar. O Eterno é santo porque ele é só doação. O Eterno só doa, ele só dá. Ele não recebe nada em troca. E ele não espera nada em troca. Então tudo que a gente faz de bom para o outro, sem o interesse de receber algo em troca, isso é um ato de santidade. Então não existe como eu ser santo sem alguém que eu possa doar. Sem alguém para quem eu possa fazer o bem. Eu sou santo nas minhas ações em relação ao outro. Porque é assim que o Eterno é santo. O Eterno é santo nas ações dele em relação a mim. Está entendendo? Então esse é o sentido de santidade. E aí o Rabino ele conta duas histórias que eu achei maravilhosas. Por exemplo, ele conta a história de um grande tzadik lá de Jerusalém, que ele morreu, né, veio a falecer, muito idoso. Ele faleceu faltando poucas horas para o Shabat. E aí há toda aquela preocupação. Em Israel, né, aí você tem que procurar um túmulo, e aí alguém tem que cavar o túmulo para enterrar, só que faltavam 4 horas para o Shabat. E aí é toda aquela preocupação, porque não pode trabalhar no Shabat. E ao mesmo tempo, um corpo também não pode passar o Shabat sem se sepultar. Então se morreu na sexta-feira, tem que enterrar rápido para que o corpo não... E aonde vai achar gente para cavar o túmulo? Tirar aquelas pedras. Tá entendendo? Porque lá é pedra, né? É difícil lá. Jerusalém ele é uma grande rocha. Né? Então cavar um túmulo e aí dá toda aquela mão de obra. E aí a família preocupada foi até o terreno que era do Rabino, que era o terreno do lado da esposa dele.
Chegando lá, qual foi a surpresa? Já estava tudo pronto. O túmulo já estava acabado. Ele pediu para fazer em vida. Ele mesmo cavou. Ele próprio cavou o próprio túmulo em vida. Para quê? Depois que ele morresse, ele não desse trabalho para ninguém. Para que depois que ele morresse, então, o Eterno permitiu que ele morreu justamente na sexta-feira, para que todos os presentes ali testemunhassem. Isso é um ato de santidade. Então, ele pensou no outro de tal maneira que ele cavou o próprio túmulo para que depois da morte ele não se tornasse um peso para ninguém. Está entendendo? Então, assim, isso é santidade. Isso é santidade. E aí, numa outra história, ele diz que o rabino foi tomar um café com um aluno dele, num bar, num restaurante, foram tomar um café quente, um chá quente, alguma coisa assim. E aí, conversando, o café estava quente, aí o rapaz bateu, conversando, gesticulando, ele bateu a mão na xícara do rabino, e a xícara do rabino caiu com o chá quente no colo dele. No colo dele. Então, o chá quente caiu, e aí o cara desesperado, né, limpando a perna, mas ao invés de gritar socorro, socorro, ele falava, traz outro chá pro meu rabino. Traz outro chá pro meu rabino. A perna do cara queimando, mas a preocupação dele era o rabino não ficar sem chá. Está entendendo? Então, quando a gente entra nessa... Quando a gente um dia alcançar essa dinâmica de pensar mais no outro do que em nós, isso é a santidade do Eterno. Isso é a santidade do Eterno. Se colocar por último, isso é contra a lógica humana. Isso é contra a lógica humana. Entendeu? Então, a gente não tem essa dimensão, essa consciência ainda. Mas ter consciência de que este é o ponto de partida necessário, nos dá um rumo, nos dá um norte para seguir. Entendeu? E aí, a gente entende o que é mishpatim. O que é mishpatim? Mishpatim é relacionamento. Todo bem que você faz ao outro é um mandamento. É um mandamento de Deus. Então, é simplesmente amar ao próximo. Entendeu? A ideia de você amar o próximo como a ti mesmo, né? O mandamento, na verdade, eles dizem ser dois, mas na verdade é um. Ama o Eterno, teu Deus. São dois mandamentos que juntos formam um só. Então, ama o Eterno, amar o Eterno sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Só que quando você junta esses dois mandamentos em um só, você vai ter um mandamento seguinte: amar ao Eterno sobre todas as coisas, amando ao teu próximo como a ti mesmo. Porque não existe nenhuma maneira de você expressar amor a Deus sem expressar amor ao seu próximo. Está entendendo? Porque o Eterno, ele expressa o seu amor a nós através de bondade, através de atos benevolentes. Então, quando eu quero expressar o amor de Deus em mim, eu posso ser bom com o Eterno? Tem alguma bondade que eu possa fazer para ele? Não, porque bondade depende de uma carência no outro. Se o Eterno não tem carência, não há nada de bom que eu possa fazer por ele. Só ele que me faz bem. Então, quando a Paraxá ela começa a lei, ela vai primeiro tratar da lei sobre os escravos. Ó, em relação aos escravos, mas peraí, cara, acabou de descer do Sinai, receber os 10 mandamentos, agora vai entrar no sentido dos mishpatim, e os primeiros mandamentos são em relação aos escravos. Não deveria ser ordenança religiosa? Por que eu não sou ensinado aqui a amar o meu próximo aqui como a mim mesmo, aquele que é semelhante a mim? Não, mas ele manda você tratar bem e amar o escravo, aquele que é escravo. A gente, para falar sobre o conceito de escravidão na Torá, a gente tem que ter outra aula, e vai ter uma aula só para isso. Mas a ideia é o quê? Antes de amar o teu próximo, né? Porque amar o meu próximo e amar o Criador. Amar o meu próximo é quem? Quem que é o meu próximo? É aquele que pensa como eu, aquele que está próximo de mim. O escravo, ele está abaixo. Então, antes de amar aquele que está no mesmo nível que eu, para expressar o meu amor para aquele que está acima de mim, que é o Criador, eu preciso começar com base, que é amar aquele que está abaixo de mim. Amar aquele que não pode me devolver nada. Amar aquele que não pode me beneficiar. Está entendendo? Essa é a ideia de amar ao próximo como a ti mesmo, mas agora no sentido de amar ao que está abaixo. Tá vendo? Me colocar como próximo daquele que é meu inferior. E aqui, porque assim, quem não consegue
amar aquele que está abaixo, não consegue compreender o amor de Deus. Está entendendo? Porque eu amar quem concorda comigo é fácil. Eu quero ver você amar as pessoas que estão inferiores. Amar o inferior, amar aquela pessoa que você... tem uma jornalista americana que diz que a maior expressão de amor humana é quando você faz o bem para quem não pode te dar nenhum retorno. Isso é amor. O amor da caridade. Né? O amor que você tem por um mendigo. Um mendigo, um ser desprezível aos olhos, não é isso? Que a gente... O mendigo é aquele cara que fede. Quando você olha, você sente um certo asco. Está entendendo? E aí você olha aquela figura repugnante, com o pé todo inchado ali, lá, de cachaça. Não vale nada. Está entendendo? Porque as feridas e as mazelas espirituais daquele indivíduo estão por cima, não estão escondidas. Tem gente muito mais miserável que um mendigo que anda de Ferrari. Tá? Mas a ideia aqui é o quê? Você olha para aquele mendigo e entende que quando o Eterno te olha, ele tem a mesma visão. Porque o Eterno vê as suas mazelas. O Eterno não vê a sua carapuça, a forma da minha roupa limpa aqui. O Eterno não vê isso. Ele vê a minha alma. Ele vê o quanto eu sou sujo por dentro. E ainda assim ele me ama. E se eu não consigo reproduzir esse amor por aquele que está abaixo de mim, está entendendo? Por aquele que está no erro, porque o escravo, o povo de Israel é o único povo onde a pessoa era escravo de forma voluntária. Está entendendo? Você não era escravizado, você se vendia como escravo. Você tinha a opção de se vender como escravo para pagar uma sentença, para pagar um crime, por exemplo. Eu roubei, te dei um prejuízo, então eu vou trabalhar para você durante 6 anos para sanar a minha dívida. Então era uma coisa voluntária. Então era uma pessoa que não tinha nenhuma fonte de recurso, não tinha trabalho, não tinha nenhuma aptidão. Então ele se vendia como escravo para poder ter o seu sustento. Está entendendo? Enquanto ele era escravo, ele tinha que ser bem tratado. Então, até no ato de criminosos, até esse livro que a gente leu, depois vocês leem, nessa paraxá ele fala justamente disso. Aqui no Brasil a gente acha que se uma pessoa comete um crime, ele tem que pagar, tem que ir preso, né? Só que ele vai ser preso com outros marginais, mais experientes do que ele. Então ele vai sair de lá com muito mais conhecimento do crime. Ele vai sair de lá com raiva da sociedade, por ter jogado ele numa condição de sofrimento. Então ele vai sair de lá muito mais bandido do que entrou. Então o sistema carcerário, ele não é uma coisa que a Torá não aprova isso. Agora, no sentido de que se a pessoa cometeu um erro, então ela reconhece que errou, então ela vai servir como escravo. Né? O escravo é todo trabalhador não remunerado. Então ele vai servir como escravo na casa de uma família decente, uma família boa, e os exemplos daquela família vão ser acolhidos por aquele escravo. E quando vencer o tempo de 6 anos, ele vai poder sair dali, né, reintegrado à sociedade. Ficou 6 anos, teve bom exemplo, aprendeu a Torá, conviveu com pessoas honestas, então ele tenta sair dali também honesto. E se acaso ele não quiser sair, ele gostou tanto do seu Senhor, ele ainda tem a alternativa de ficar. Eu não quero mais, esse homem me tirou da marginalidade, esse homem me deu uma vida, me deu uma família, me deu um lar, eu quero servi-lo para sempre. Aí se furava a orelha. Só porque é o seguinte, o seu ouvido que escutou os mandamentos no Monte Sinai, você sabe que só há um Senhor sobre ti, mas você está querendo servir a um homem, então a sua orelha vai ser furada. Está entendendo? Então, era tamanha o amor, né, de um escravo pelo seu amo, que ele não queria deixar de ser escravo. Então a gente faz associação ao escravo aqui no Brasil, levava chicotada e tal. Na Torá isso não cogita. A escravidão era uma opção de trabalho para que a pessoa arcasse com a sua dívida com a sociedade ou que tivesse alguma forma de sustento. Se ele entrou com o seu casal, por exemplo, né, um casal não tem emprego, não tem terra, não tem para onde ir, ele oferece, né, o seu trabalho como escravo. Deu 6 anos, ele vai embora e o seu senhor, né, o dono da terra, ele vai bonificar, ele vai dar um bônus, vai dar um pagamento para que aquele casal possa
seguir conquistar a sua própria vida. Está entendendo? Então, escravidão aqui é um sentido de servo. E o Eterno, lá no final dessa paraxá, ele fala: vocês são meus escravos. Tipo assim, você quer ser escravo do Eterno ou quer ser escravo do teu ego? Quem te paga melhor? Quem é melhor? Meu ego só me ferra. Está entendendo? Vacila mais que respira. Você não tem a opção, você só é verdadeiramente livre. De novo eu falo, como o Gianni falou o seguinte: o homem só é verdadeiramente livre quando ele faz o que não quer. Porque fazer o que quer, ainda você é escravo da tua vontade. Se a tua vontade, se o teu ego determina o que você tem que fazer, você é escravo. Então, é quando você faz o que não quer. Eu não quero fazer isso, mas eu faço porque isso é o certo. Quando o seu valor moral é superior ao seu interesse pessoal. Está entendendo? Aí você encontra realmente liberdade. Então, acabou? Tudo certo? Bom, amém.